para o final dos tempos, para os judeus, tem ligação com o templo. Tá? Por isso que aqui em Mateus 24, ele tem uma ligação com o povo judeu e tem uma ligação com a igreja. Tá? Então por isso que Jesus, quando perguntaram para Jesus, os discípulos, dize-nos, versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E o Senhor Jesus então mostrou para os seus discípulos que vocês vão ouvir muitos falarem que eu sou Cristo e enganarão a muitos. Sabe por quê? Isso não é tanto para nós, né, para a igreja. Isso é mais para os judeus, porque os judeus estão aguardando a chegada do Messias até agora. E então, quando chegar no final dos tempos, muitos vão surgir e dizer que eu sou Cristo, eu sou Messias, tá? Então é mais para os judeus, tá? Mas de qualquer forma ali diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, irmão, Jesus já começa a nos dar algumas indicações, né, do final dos tempos. Então aqui eu posso listar aqui guerras, né? Um dos 4 cavalos de Apocalipse é guerras, fomes, um dos 4 cavalos, né, um deles, o cavaleiro, com o cavalo, um deles é a fome, né, e tanto a guerra como a fome trazem como consequência a morte. Né? Então, esse apenas é o princípio das dores. Irmão, isso é o que nós estamos presenciando. Já estamos presenciando já há um bom tempo. Né? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui já se refere aos judeus, tá? Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Embora toda essa palavra aqui é dedicado aos discípulos que eram judeus, mas o versículo 14 é para toda a igreja, para todos nós. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, o que vai trazer o fim é o evangelho do reino. Você sabe por quê? Porque o evangelho do reino, como o próprio nome diz, é o reino, vai trazer o reino. Trazer o reino, isso quer dizer trazer a autoridade do rei. E o rei do reino dos céus é Jesus Cristo. Então, quanto mais nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos levando a autoridade de Cristo para as pessoas, para os lares. Quando este mundo foi usurpado por Satanás, né, deturpou toda a criação de Deus, o caos entrou, a bagunça, a corrupção, a confusão, né, entrou para esse mundo, e nós, através do evangelho do reino, nós vamos colocando em ordem. Onde entrar o evangelho do reino, vai colocando em ordem as pessoas, as sociedades, né, os lares, as casas, o casamento, não é isso? Então, nós somos responsáveis em levar a ordem, paz, justiça, paz e alegria, né, nas casas das pessoas, na sociedade, nas cidades onde nós entramos, até nos estados e nos países onde nós estamos. Portanto, não se esqueça de que nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, levando a autoridade de Deus, a realeza de Cristo, né, para todos os cantos. Aí vem o versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui já fala da vinda do anticristo, ele vai se estabelecer no santuário de Deus. Bom, então eu não vou ler por causa do tempo, desse versículo 15 até o versículo
26, 27 e 28, aqui principalmente refere-se aos judeus. Mas eu quero ler versículo 27 para vocês. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, isso, aqui esse relâmpago sobre a vinda do Senhor, já é a vinda pública, já é no final da grande tribulação. Então, os judeus presenciarão essa vinda pública, é para os judeus e para os gentios, para as nações. Tá? E versículo 29 comprova isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Nesse momento do final da grande tribulação, na vinda do nosso Senhor Jesus, acontecerá uma calamidade sobrenatural. A segunda calamidade sobrenatural. No início da grande tribulação vai ter uma calamidade que eu posso falar depois. Mas agora, quando chegar no final da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu são abalados, porque são quem hoje domina, os principados, né, e os dominadores do ar, né, eles serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. É a reunião do povo judeu, o povo de Israel. Ele vai reunir, né, esse povo judeu na Terra Santa. Muito bem. Aí começa o versículo 32. 32 em diante é uma palavra para a igreja. É isso que eu quero dizer para você. Era importante você saber que esse versículo 32 para frente é para você, é para a igreja. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira é símbolo da nação de Israel. Nação de Israel Israel perdeu a nação por muitos séculos. E foi restaurada a nação de Israel, o Estado de Israel foi restaurado no ano de 1948. Quer dizer, a figueira novamente começou a brotar. Tá? E nós temos que ver que desde 48 já veio esse sinal de que a vinda do Senhor está próximo. Portanto, irmãos, nós estamos muito mais próximo de quando começou, né, em 1948. Então, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar a nossa geração, né, essa geração toda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ora, para os judeus, para as nações, ele falou da vinda como um relâmpago. E a vinda será aquela vinda pública, já no final da grande tribulação, no encerramento da era. Mas para a igreja, ele fala de uma vinda secreta. Essa vinda secreta é uma vinda antes da grande tribulação. É um momento, né, antes, é um momento de preparação do filho varão para que seja arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus. Portanto, se você quer participar desse arrebatamento da vinda secreta do Senhor, você não pode viver como os demais. Aqui diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, o homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo. E você sabe que esse mundo jaz no maligno. E quem é o rei desse mundo, quem é o príncipe desse mundo, é Satanás. E Satanás é o adversário de Deus. Satanás também é o diabo,
é o caluniador, o acusador, né, dos nossos irmãos. Então, Satanás, ele preparou esse mundo, sistematizou e organizou esse mundo de tal maneira que mantém o povo, as nações que vivem nesse mundo, entorpecidos, quase que drogados. Nós estamos quase que, né, pela rotina da nossa vida, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, porque temos que ter segurança financeira, temos que, né, melhorar de vida, prosperidade, quer dizer, toda essa rotina, temos que casar-nos, dar-se em casamento, toda essa rotina pode nos entorpecer, pode nos dar uma insensibilidade. É o que eu falei na semana passada, como aquelas rãs que você coloca numa panela de água morna e você vai subindo de grau em grau, muito lentamente, as rãs não vão nem perceber que a água está esquentando. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus, não pelas perdas humanas, de vidas humanas que já tivemos na pandemia, mas eu quero dar graças a Deus por essa pandemia, que de certa forma nos despertou. Peraí, a água está esquentando e nós estamos ficando meio que entorpecidos, vivendo nesse mundo, correndo atrás do dinheiro, atrás dos negócios, atrás de casamento, de ter filhos, criar netos, né? Nós ficamos também um pouco que entorpecidos com isso, desapercebidos. Deus teve tanta misericórdia de você e de mim, é que mandou essa situação inusitada toda para nos acordar. Ó Senhor Jesus, né? Então, quando aquele povo, né, que Noé apregoava justiça para aquele povo, o povo zombava de Noé, porque eles estavam como aquelas rãs dentro da panela de água morna, e a água estava esquentando, eles não se aperceberam. Então, versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor está vindo. Não fique desapercebido. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, aqui diz os 2 estarão trabalhando. Aqui não diz para você parar de trabalhar, porque a vinda do Senhor está próxima. Não. Você vai trabalhar normalmente, com afinco, com diligência, mas entre você e outro, você tem que ser diferente. Você tem que ser aquele que vive de uma forma apercebida. Você está vigilante, você vive, né, pregando o evangelho do reino, você vive para a expansão, para estabelecimento da autoridade de Deus, de Cristo aqui na terra, né? Então, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. 2 mulheres estarão também, não estarão ociosas, estarão trabalhando no moinho, mas uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, irmãos, eu estou falando tudo isso porque o Senhor quer que você entenda, você conheça das coisas que virão, né? O Apocalipse foi dado como revelação para mostrar para nós os dias futuros. E esses dias futuros estão próximos de nós. Irmãos, se, de novo, vou usar esse se realmente aquilo que eu fiz, o cálculo que eu fiz, houvesse uma possibilidade do Senhor voltar em 10 anos, será que você e eu estão prontos? Porque 10 anos não é nada. 10 anos é pouquíssimo tempo para se preparar. Portanto, irmãos, está na hora da gente não cair nessa rotina do trabalho, do estudo, do casamento, da vida familiar, tal. Tudo isso nós temos responsabilidade, nós temos que nos organizar, encabeçados em Cristo, mas o nosso coração é de estar apercebidos e vigilantes quanto à vinda do Senhor. Por isso, aqui diz,
como eu disse, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você é o pai da família? Então vigie, tá? Não deixe arrombar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, que é viver vigilante? Não é esquecer dos outros, me isolar dentro da minha casa, fazer só eu oração, minha leitura bíblica. Não, a sua tarefa para vigiar é cuidar dos outros, porque você é um pastor de ovelhas, e quem vai reinar começa pastoreando o rebanho de Deus. O exemplo nosso, de um grande rei no passado que representa a realeza de Cristo, foi o Davi. Davi foi até o filho esquecido por seu pai Jessé. Quando Samuel foi ungir, ele apenas apresentou 7 filhos. E Samuel, quem perguntou, você não tem mais filho? Tem um aí que está ali, ele é um pastor de ovelhas, ele não é nada, pastor de ovelhas. Irmãos, você mal sabia o pai de que ao pastorear as ovelhas, quer dizer, nós temos que ter esse mesmo espírito que Cristo tem. Deus, ele tem esse espírito de pastorear rebanhos. Então, quando ele entrega um rebanho na nossa mão, ele confia na nossa mão, nós temos que ser responsáveis em cuidar bem dessas ovelhas. Ainda que não tenhamos capacidade de cuidar. Quando vem um urso, Davi não tinha capacidade de defender perante um urso, perante um leão. Ele não teria capacidade, mas ele confiava de que se o Senhor entregou aquele rebanho, aquelas ovelhas nas mãos dele para cuidar, o Senhor também lhe daria poder e força para reaver, guardar o rebanho dos ataques do urso e do leão. Portanto, irmãos, esse é o coração que se agradou Deus, ali de Davi, o homem segundo o meu coração. Portanto, se você quer amanhã reinar com Cristo, você hoje precisa ser um pastor de ovelhas. Você precisa ser esse que cuida do seu conservo. Você precisa ser fiel em pouco que o Senhor confiou a você. Se o Senhor confiou a você, você precisa ter experiências, grandes experiências nas pequenas coisas, Você ser fiel àquilo que o Senhor confiou a você, seja alimentando com a palavra, fundamental, palavra profética, seja pregando o evangelho, orando pelas pessoas, seja fazendo comportagem dinâmica, comportagem semidinâmica, seja cuidando do grupo familiar de cuidado e multiplicação. Quer dizer, nós podemos aprender a cuidar dos nossos conservos. Muito bem.